se puder, né, se apresenta aí pro nosso público aí, pra quem ainda não te conhece, né? Eu sei que muita gente com certeza tá aqui porque tem um público muito legal que te acompanha sempre ali, que eu vejo nos conteúdos que tá sempre comentando ali direto, sempre dando um apoio que é Sim, super necessário, assim, né, pra gente que, pelo menos eu sim. não tiro um centavo com esse negócio, então pelo menos os comentários dão um incentivo, né? Então se pudesse apresentar um pouquinho aí, José. Ah, legal, legal. Bom, cara, eu sou Josué Alves de Souza, né? Sou um sujeito periférico, tenho 33 anos de idade. Sou o filho mais novo dos 14 filhos do meu pai. Então, meu pai, ele casou 3 vezes, né? No primeiro casamento, ele teve 10 filhos, e aí ele ficou viúvo, casou com uma outra esposa, aí ele ficou viúvo de novo, aí casou com a minha mãe, e as três Marias de Lourdes. Então, ele Caraca. gostava muito de Maria de Lourdes. Casou com três Maria de Lourdes. E aí, quando ele casou com a minha mãe já tinha dois. E aí ele teve mais quatro, então totalizamos em 16 filhos. E Eu eu gostei, sou. eu gostei da estratégia do teu pai que não tinha como errar o nome, tá ligado? Não, Não tinha essa confusão. exatamente. E é uma família, enfim, minha família inteira praticamente são religiosos, né? São da Assembleia de Deus. Então, tenho irmãos, meu irmão mais velho é pastor presidente de um ministério. Então, enfim, a minha família sempre foi envolvida com igreja. Sempre, desde a minha infância, eu cresci dentro da igreja. Cresci em cima do púlpito com meu pai, porque meu pai era pastor, né? Então, eu conheço muito bem essa dinâmica das igrejas evangélicas do Brasil, porque eu estive presente e vivi muito tempo dentro disso aí. Eu, como eu disse, eu sou periférico, sou o segundo filho do meu pai e da minha mãe que cursou uma graduação. Então, enfim, apesar do meu pai ter 14 filhos, né, com mais dois, contando a minha irmã Carol e o Ricardo, da minha mãe, nós apenas dois acabou se formando, acabou fazendo uma graduação. Então, enfim, o irmão Moisés foi o primeiro, ele começou a estudar filosofia, e aí depois eu fui atrás fazendo história e depois fiz geografia. Mas até eu fazer história foi um caminho bem doloroso, porque, como eu disse, eu comprei a motinha, né, com 18 anos de idade, para me ajudar a chegar em casa, porque eu sempre trabalhei muito longe de casa. Inclusive, trabalho desde novo, desde os 15 anos de idade. Então, e os trabalhos estão sempre nos lugares isolados. Moramos na periferia, eu morando no Jardim Jacira, estava ali no extremo sul da cidade de São Paulo e saía de lá de casa cedo para trabalhar no Itaim Bibi. Então, assim, eu não conseguia chegar para ir para a escola à noite. E aí eu abandonei os estudos quando eu tinha 17 anos, depois de ficar retido 2 vezes no ensino médio. E aí eu falei, cara, eu não consigo mais conciliar trabalho e estudo. Para mim não dá. E aí eu abandonei os estudos com 17 anos e fiquei dos 17 até os 24 sem estudar. Aos 24, depois que eu me mudei, né, eu saí da zona sul de São Paulo, me mudei para o interior de São Paulo, e aí é que eu consegui voltar a estudar. Então eu fiz o EJA, o supletivo, me formei em um ano eu consegui fazer os 2 anos que faltava eu fazer, e com os 24, e aos 25 eu mergulhei na faculdade. É uma parada bem louca, assim, porque para a faculdade eu fui com a cara e com a coragem, assim, eu me espelhava muito no meu irmão inconscientemente criou em mim uma vontade de estudar, né? Uma vontade de saber, querer ser inteligente, né? E uma das pessoas assim que eu sempre acompanhei com o meu irmão foi o pastor Ricardo Gondim, né? O pastor Ricardo Gondim, ele tinha um programa na rádio numa sexta-feira e eu tinha o hábito de escutar e eu achava formidável a inteligência do pastor Ricardo Gondim, mas eu ainda estava naquele mundo fundamentalista, religioso e tal. Mas eu via, né, o pastor como uma referência intelectual assim, sobre reflexão bíblica, porque ele pregava um texto, uma pregação expositiva muito bacana. E aí eu sempre eu queria ser inteligente como o pastor Ricardo, queria ser inteligente como o Moisés, meu irmão e tal. E aí eu ingressei na faculdade sem ler um único livro. Então, o único livro que eu já tinha lido ali antes de eu ingressar na faculdade foi O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que inclusive eu li quando eu era manobrista. Então, eu trabalhei, aos 15 anos, eu trabalhei como empacotador no supermercado. Depois saí do supermercado, fui trabalhar como um aspirador de pó no Lava Rápido, também no Itaim Bibi. E foi lá onde eu aprendi a manobrar carro automático e tal. Ah, E aí, saí de lá, do Itaim Bibi, na Juscelino Kubitschek, ali naquele Extra, aham, sabe? Que tem na aham. Juscelino,
Então, no subsolo do Extra tem um lava-rápido que é a lavagem a seco. Uhum. Então, aprendi a manobrar carro e dirigir carro automático lá. Totalmente desvio de função, né? Porque eu fui contratado para uma coisa, mas enfim, jovem, com a vontade de aprender a dirigir carro automático, porque carro manual eu já sabia desde os 14. E aí, tipo, enfim, comecei a trabalhar, trabalhava muito, sem tempo para ir para a escola, e depois eu saí de lá, arrumei um trabalho como manobrista, e aí de manobrista, cara, eu lembro que eu fiquei dos meus 18 anos de idade até os meus 28 anos, que foi no último ano da faculdade, sabe? Então, eu fiquei até os meus 28 anos, então no último ano da faculdade, quando eu comecei a dar aula na escola pública, que eu aí abandonei o trabalho de manobrista. Mas, enfim, um resumo da minha vida, né? Eu sempre fui sujeito que trabalhei muito, muito, muito mesmo, assim, desde muito novo. Peguei uma responsabilidade que talvez não era minha, porque eu sou o filho mais novo, né? Então, mas eu sempre tive um pensamento de, cara, preciso muito ajudar meu pai, preciso muito ajudar minha mãe, colocar comida na mesa. Então, eu saí muito cedo de casa para trabalhar. E aí, sair de casa para trabalhar cedo fez com que eu rompesse com algumas amizades, né? Então, porque você acaba, né? Então, trabalhando aos finais de semana, então não via mais meus amigos da escola, não via mais meus amigos da rua, e aí os vínculos foram se quebrando, se quebrando, se quebrando, até que eu me vi sozinho porque não tinha mais vínculo nenhum, né? Então, é uma das coisas que eu acho que o pessoal não tem o costume de falar, é sobre como trabalhar muito cedo faz com que você perca os vínculos, né? Você perca a amizade, então você deixa de brincar com os moleques na rua. Então, quando eu vou para casa da minha mãe, agora eu estou morando aqui no centro da cidade de São Paulo com a minha esposa, quando eu vou para casa da minha mãe, muitas pessoas da minha rua, elas são desconhecidas, porque estão lá desde novo, desde muito, muito pequenos, mas são totalmente desconhecidos, porque chegou um momento na minha vida, aos 15 anos de idade, que eu comecei a trabalhar e perdi totalmente o vínculo, e essas pessoas acabaram se tornando pessoas desconhecidas. Então, assim, eu cresci dentro da família religiosa, mas o filho da minha mãe, o Ricardo, ele era um assaltante de banco. Então, eu cresci com a polícia invadindo a minha casa, cara, quase que a minha infância inteira. Então, assim, a gente sempre tem o costume de falar que não existe democracia na periferia, porque a violência policial na periferia é absurda, é tamanha. Então, assim, por diversas vezes, a polícia invadiu a minha casa e aí os meus pais se articulavam rapidinho para colocar a gente dentro de um cômodo e fazer a gente brincar de igreja, sabe, de culto. Então, o meu pai e minha mãe sempre falavam, fica aqui, canta um hino aí, o Josué é o pastor, fulano é a pregadora, sabe, essas coisas assim. E aí, quando a gente começa a amadurecer um pouco mais e quando eu criei a consciência de classe, né, a consciência política, eu entendi que o que meu pai e minha mãe estavam fazendo, na verdade, é tentar nos privar daquela violência policial. Então, meu irmão, ele era de menor, ele era menor de idade. Então, ele vivia na Fundação Casa. Cara, a recordação que eu tenho da minha infância é eu dentro do camburão com a minha mãe, porque eu era o mais novo, então minha mãe sempre me levava com ela para tudo quanto é canto, né? Então, dentro do camburão, às vezes a polícia batia na minha casa de madrugada, porque o meu irmão tinha fugido da Fundação Casa, e como ele era de menor, a minha mãe precisava ir até o local. E aí, cara, diversas humilhações, porque a minha mãe não sabe ler, então, sempre quando a minha mãe ia, era aquela humilhação, porque ela não podia assinar absolutamente nada, porque ela não sabia ler. Meu pai não ia com a minha mãe, meu pai nunca visitou o meu irmão, por exemplo, na cadeia, na FEBEM, e é esse o retrato, né? Esse é o retrato que eu tenho da minha infância, né? Sobre a violência policial bem de perto, sobre as propostas para ir para o crime, e por isso que eu fui trabalhar muito cedo, né? Eu saí de casa muito cedo para trabalhar, numa tentativa de fugir do tráfico, numa tentativa de fugir do crime. Então, assim, eu recebi inúmeras propostas, como todo mundo que cresce na periferia que recebe inúmeras propostas. Mas o meu irmão, ele morreu, ele morreu de acidente de moto numa perseguição policial. Hoje a gente sabe que hoje eu, né, fazendo uma análise, possivelmente foi um assassinato, possivelmente, enfim, morreu numa perseguição policial e tal, e como já tinha dado, entre aspas, muito trabalho para a polícia, aí ele faleceu. Esse meu irmão estava completando 18 anos, tinha apenas 17 anos de idade. E aí, cara, a imagem que eu tenho da minha mãe se debruçar
lançada sobre o caixão foi a imagem que me fez não ir para o crime, sabe? Foi a imagem que me fez olhar e falar assim, cara, eu não vou ir para o crime porque eu não quero que minha mãe sofra como ela sofreu na morte do meu irmão. E aí eu me desenvolvi, né, mesmo sem uma determinada consciência política, é o que a gente sempre, o que eu sempre falo em relação à esquerda de classe média, por exemplo, porque nós, enquanto sujeitos periféricos, a gente adquire conhecimento, consciência política na raça. Então, por mais que você não tenha uma profundidade teórica, fazer uma análise antropológica e sociológica sobre determinadas coisas, está na tua pele que você vivenciou, sabe? Então, assim, quando o Racionais MCs escreve sobre a vivência do sujeito periférico, ele não é um teórico, ele não é um filósofo, um sociólogo, ele é um sujeito preto, pobre, periférico, que vive na periferia e fala sobre a realidade da periferia. Então, a fala desse sujeito depois se torna uma bibliografia de estudos para a Unicamp, para, enfim, vestibulares, mas até então era só relatos de um sujeito periférico. Então, dentro desse cenário, né? É esse cenário que eu cresci. Então, um outro irmão meu também foi assassinado, o Jeremias. Jeremias já era mais velho, acho que já tinha 40 anos de idade quando ele foi assassinado. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu, porque ele foi assassinado com 7 tiros de calibre 12. Então, ele inclusive foi quem me ensinou a dirigir carro e tal. Então, enfim, resumindo um pouco da minha infância aqui, foi uma infância com uma série de violências. Então, enfim, uma série de empurrões para a vida errada, sabe? Então, para eu virar estatísticas, para o meu irmão virar estatística, para as minhas irmãs virarem estatísticas. Mas, enfim, o que salvou talvez a gente foi o ensino religioso. A crítica que nós fazemos hoje, por exemplo, ao fundamentalismo religioso, e eu faço críticas, enfim, eu faço crítica mesmo ao fundamentalismo religioso, mas o que me salvou, né, de entrar para o crime, ou da gente não ir para essa vida errada diante de tantas violências que a gente sofreu na infância, foi exatamente viver dentro desse mundo religioso, né? Dentro desse mundo, infelizmente, conservador, que gerou outra série de problemas no nosso... Mas foi o que talvez tenha privado a gente de ir para esse mundo, sabe? Então, tá sempre envolvido dentro da igreja, então aprendi a cantar dentro da igreja, aprendi a tocar dentro da igreja, tocar violão, tocar bateria. Então, a minha boa oratória é dentro da igreja que eu aprendi. Então, um resumo de quem eu sou dos meus 5 anos até os meus 24 anos, 25 anos, antes de eu entrar na faculdade.